Boa tarde, amados. Que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. E nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um texto bíblico que fica lá em Isaías, o livro de Isaías 50, livro de Isaías 50, versículo de 4 a 8. Isaías 50, de 4 a 8, ele vai nos dizer sobre uma pessoa maravilhosa que nos deu a oportunidade de termos a vida eterna. Isaías 50, versículo 4 diz assim: O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, que arrancavam minha boca. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma rocha, dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Aquele que defende o meu nome está perto. E aqui o Senhor, ele nos diz, ele nos mostra o amor dele conosco. Ele nos mostra que apesar da dificuldade, o Senhor, ele toma uma decisão. No capítulo 24 de Josué, ele traz uma palavra para nós. Ele diz assim, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses da terra onde vocês estão ou ao dos seus pais. Todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué ele nos ensina que Deus nos dá a escolha. Deus nos deu o poder de decisão. Porque não existe marionete, amados. Não existe marionete. Não existe pessoas que são manipuladas. Todos nós temos o poder de decisão na nossa mão. Todos nós temos o poder de decidir as coisas nas nossas vidas. O que comer, nós decidimos. O que beber, o que vestir, o que falar, a pessoa com quem nós vamos nos relacionar, com quem nós vamos casar, as nossas amizades, a profissão que nós vamos exercer, tudo está na nossa escolha. Tudo está diante de nós para que nós possamos escolher. E tudo isso pode ser decidido no nosso dia a dia. Sabe? Até temos o poder, amados, de escolher quem nós iremos servir. Foi isso que Josué nos ensinou, nos mostra no capítulo 24, versículo 15. Ele nos mostra isso, que Deus nos deu a escolha. Deus nos deu o poder de escolher a quem nós iremos seguir. E ele fala assim, a quem agrada vocês, decidam hoje quem vocês vão servir. E sabe, nós passamos pela vida, amados, e às vezes nós nem reparamos que nós somos reféns das nossas escolhas. Nós somos reféns das nossas escolhas. Nós somos o resultado das escolhas que nós fizemos ontem, anteontem, ou lá atrás no nosso passado. Muitos dão ao acaso o crédito de determinadas situações, de determinados acontecimentos. Ou dizem, isso é sorte ou destino. Sabe, amados? Deus tem um plano na nossa vida.
Deus tem um plano no nosso caminho. Só que no percurso vai depender o que acontecer no percurso, vai depender das escolhas que eu e você tomarmos. Aquilo que nós escolhermos tomar de decisão vai ser o resultado que nós colheremos depois. E não vamos aqui colocar a culpa das consequências que nós sofremos em Deus, e muito menos nos outros. Os pecados que nós cometemos, as consequências que sofremos, são resultados da escolha que eu e você fazemos. Porque, na verdade, a Bíblia diz que há 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. Há 2 moradas eternas, o céu e o inferno. Há 2 senhores, Deus e Mamon. Mateus 7, 13 e 14 nos fala isso, né? Que o Senhor ele nos dá essa escolha. E eu vou te deixar bem claro aqui, bem claro. A escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua. De mais ninguém. Você pode me dizer assim, mas Leile, nem sempre é fácil fazer a escolha certa. Realmente não é. Não é fácil fazer a escolha certa. É claro que a porta larga, ela é mais fácil. O caminho mais amplo é mais gostoso de ser percorrido. É mais tranquilo, é menos turbulento. Você não vai precisar bater de frente com ninguém. Você não precisa dizer as decisões que você toma. Você não precisa bater de frente com ninguém para se manter duro como a rocha, como o Senhor ele falou. Mas Provérbios 14, 12, amados, vai nos dizer assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Em outra versão vai dizer assim: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Provérbios 11, 27 diz assim: o que busca cedo o seu bem, busca favor, mas ao que pratica o mal, ele lhe sobrevirá. Provérbios 11, 19 diz assim: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para sua própria morte. Nós temos a escolha. Aqui Provérbios ele nos mostra claramente que a escolha é nossa. Nós escolhemos o caminho. Nós escolhemos se buscamos cedo o favor ou não. E é claro que a porta estreita, o caminho estreito, ele é mais difícil de seguir. Ele é mais difícil de escolher. Mas pense, amados, Jesus escolheu esse caminho por mim e por você. Ele poderia ter dito não. Poderia sim ter dito não. Mas ele escolheu vir à terra, sofrer tudo por nós, sendo nós ainda pecadores e maus. Sendo nós pecadores e maus, não merecedores, nós não somos merecedores dessa graça. Não somos. Mas ele nos ofereceu essa graça através do sangue dele mesmo assim. Isaías nos mostra isso. Isaías 50 fala exatamente sobre isso. Não foi fácil para ele. Não foi fácil. Ele escolheu por mim e por você. Ele se posicionou e obedeceu. E eu digo sem sombra de dúvida aqui, amados. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, sem sombra de dúvida. Obedecer. Fazer a vontade do Pai.
Há uma guerra dentro de nós, uma batalha sangrenta é travada todos os dias dentro de nós, todos os dias. Cada segundo, cada minuto da nossa vida, desde o momento que nós acordamos, essa batalha ela é travada. E eu vou te dizer, até quando estamos dormindo, a guerra continua. A guerra continua enquanto nós dormimos. O Senhor, ele fala que aquele que nos guarda não tosqueneja, não dormita. Ele continua guerreando por nós enquanto nós dormimos. Essa guerra é entre a nossa carne e o espírito. E que guerra, amados, que guerra! Aí você pode estar pensando assim, como eu vou fazer para vencer? Como fazer a escolha certa? E aqui eu quero deixar 4 atitudes. 4 coisas que nós devemos fazer e que vão nos capacitar, vão nos ajudar a permanecer inabaláveis, vão nos impulsionar a buscar, obedecer e fazer a vontade do Pai. O Senhor, ele fala, né? Isaías 50, ele nos fala que o Senhor, ele foi obediente. O Senhor, ele foi obediente diante da dificuldade. E ele fala assim que ele tinha uma língua instruída, ou seja, ele buscava ter conhecimento da vontade do Pai. Ele procurava ser ensinado pelo Pai. Ele procurava conhecer a palavra do Senhor. É o primeiro ponto. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. Ele buscava na palavra dele a verdade e a vontade dele para a vida dele, a vontade do Pai para a vida dele. Em segundo, Jesus tinha os ouvidos abertos para ouvir do Senhor qual era a vontade dele para a vida de Jesus. Jesus, ele tinha os ouvidos atentos à voz do Senhor. Ele mantinha esse relacionamento íntimo com o Pai, ele estava sempre em constante comunhão. Nós vemos isso durante todo o Novo Testamento, enquanto ele vive, o Senhor buscando ter comunhão com o Pai. O Senhor buscava essa comunhão com o Pai. O Senhor, ele buscava ter esse relacionamento com o Pai. Ele lia as Escrituras, né? Ele lia, ele orava, ele jejuava. Ele buscava seguir aquilo que a palavra falava que era para ser feito. Em terceiro, Jesus, ele era obediente. Ele fala, não me rebelei, não fui rebelde, não me afastei da vontade do meu Pai. Ele diz isso. Ele diz isso no versículo 5, o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Apesar da dor que ele sabia que ele ia viver, que ele ia passar, apesar do sofrimento que ele sabia que ele ia enfrentar, ele continuou, ele não se afastou. Apesar de saber que as dores seriam agonizantes, ele não se afastou. E em quarto, Jesus confiava que o Pai estava sempre perto e que o faria vitorioso. Será que eu e você temos essa consciência? Que o Pai, ele nos faz vitorioso e que ele está perto de nós? Será que nós não duvidamos que o Senhor está sempre perto? E por fim, para que você faça as escolhas certas, confie em Deus. Confie totalmente em Deus. Entrega todas as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas preocupações a Ele. E mesmo que as coisas não deem certo hoje, amanhã poderão dar. E você verá que o Senhor fez tudo contribuir para o seu bem.
Não dá para adivinhar, amados, o que vai acontecer no futuro. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus é fiel e sempre abençoa aqueles que nele confiam. Ore, peça a Ele para fazer a vontade dele em sua vida. E não desanime. Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. Confie nele, dê um passo de fé em direção a ele. Escolha sempre fazer o bem, o que é certo, mesmo que seja difícil. E no final, a coroa eterna virá. Amém? Que Deus os abençoe.